E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje vamos tocar num assunto que tem nos escapado. Vamos falar sobre plataformas. Plataformas para o aprendizado da natação. Eu acho que todo mundo sabe o que é uma plataforma, né? Mas vamos definir plataforma. Plataforma são aquelas grandes peças feitas ou de plástico, ou de fibra, ou de um material desse tipo, que tem um formato aproximado de uma mesa com pernas um pouco mais curtas, né, que a gente imerge na piscina e coloca na parte rasa da piscina, assim, para diminuir a altura de água, né, possibilitando atender crianças de menor estatura e aumentando assim o público a ser atingido. Porque você sabe, eu já comentei várias vezes, piscinas comerciais são um espaço extremamente caro, extremamente caro. E você tem crianças muitas vezes numa faixa etária, uns 3, 4 anos, até uns 7, que não conseguem ficar em pé nem mesmo na parte rasa. Alternativa seria você colocar boinha de braço, mas aí você tem que dar aulas individuais, quase que individuais. 2 alunos no máximo, 2 alunos para cada professor para dar uma aula dessa. É uma aula de bebê. E esses alunos já não são bebês, eles já são o que a gente chama de bebê 2 para crianças, assim, 3, 4, 5, 6. Então, nessa transição do que a gente chamaria de bebê para o que a gente chamaria de uma criança novinha, 6, 7 anos, que já põe o pé no chão, tem aí essa idade de transição, 4, 5, 6 anos, que a criança já está super adaptadinha, muitas vezes já começou até a fazer aula desde bebê, já está super adaptadinha, já pode começar a fazer aula em pequenos grupos, 4, 5 alunos, mas não consegue pôr o pé no chão, a água fica acima da altura delas, E aí a gente tem que muitas vezes a plataforma para viabilizar esse espaço, até do ponto de vista comercial, para atender esse público, né? Quer dizer, há uma necessidade pedagógica e uma necessidade econômica de você viabilizar a piscina. A piscina, você consegue colocar turmas, se você faz 2, 3 plataformas grandes o suficiente, você coloca turmas. Eu já dei aula para crianças assim, tínhamos várias turminhas assim que vinham para fazer aula assim, nesse esquema. Isso é bom, na piscina precisa estar sempre gerando recursos, porque, como eu disse, é um espaço extremamente caro. Então hoje, esse primeiro vídeo sobre plataformas, eu acho que vai rolar 2 videozinhos, não vai dar para falar tudo num só. Eu vou falar de aspectos mais gerais. A primeira coisa que precisa ser dita com relação às plataformas é que você precisa fazer um balanço entre riscos e benefícios. Precisa. Porque é um benefício, sem dúvida nenhuma, você atender esse tipo de público, como eu falei, uma demanda pedagógica, uma demanda econômica, mas é arriscado, viu? Plataforma para criança escapar dela assim, beber água, não custa nada. Eu já comentei isso em vídeo anterior. A maior parte dos casos de sustos, não de afogamento, não chegou a ser um afogamento, mas sustos, em academias, em piscinas assim, são de plataformas, crianças que escapam da plataforma. Ainda mais a criança está com a água por aqui em cima da plataforma, ela vai saltitando, ela está saltitando, brincando, ela não está vendo onde ela está. Quando ela cai da plataforma, a água cobre ela não se debate, não grita, é uma imersão silenciosa, você não vê, se você não tiver de olho, você não vê. Então, a gente pode chamar a plataforma uma estratégia de risco. É mais arriscado do que outras estratégias de aula para viabilizar espaços na piscina. Ela tem benefícios e tem riscos. Então você tem que fazer uma avaliação legal disso, se vale mesmo a pena, se você não tem como viabilizar de outra forma isso, baixar um pouco o nível da piscina. Eu já vi casos, piscina que não chegava 1 metro na parte rasa, chegava 80 centímetros, trabalhar com o nível da água um pouco mais baixo, pode ser também, mas tem que fazer primeiro essa avaliação. Agora, tem um uso alternativo das plataformas que eu vou apenas citar,
que é o seguinte: a plataforma muitas vezes auxilia na entrada e na saída da piscina de alunos com mobilidade reduzida, com deficiências, e a plataforma é muito útil para isso. Então, se na academia, por exemplo, tem turmas de natação inclusiva para deficientes, se tem turma de hidroterapia, eu já dei aula em academias que tinha uma fisioterapeuta que dava hidroterapia, a plataforma ajuda. Ela tem que ser usada de uma maneira especial, porque ela não é feita para aguentar tanto peso. 3 adultos, né, 2 ajudando e mais o deficiente em cima da plataforma, ela não é feita para isso, né? As plataformas são feitas para aguentar 4, 5 criancinhas, é isso. E a gente precisa levar em conta esse tipo de coisa, mas ela ajuda. Tanto numa academia onde eu trabalhei por 10 anos, como aqui na Escola de Educação Física da USP, nós usamos a plataforma também para auxiliar nisso, na entrada e na saída de alunos com mobilidade prejudicada. Acontece. As plataformas, você vai achar plataforma de todos os tipos, né? Você vai achar comprada pronta, tem as boas marcas de artigos esportivos para piscina, tem suas plataformas. Algumas são inteiriças, algumas são modulares, você vai comprando os módulos e vai montando assim. Umas são feitas de plástico, outras são feitas de fibra, e existem plataformas artesanais. Eu trabalhei numa academia, as nossas plataformas eram artesanais, feitas de tubo de PVC marrom, e o rapaz fazia uma espécie de um trançado com cordinha de nylon e punha uma tela de nylon, uma tela. Eu acho que essas telas que cobrem negócio de flor, de orquídea, que ela vende em rolos. E ele fazia aquela tela, e nós usávamos, dava muito certo. Já trabalhei com plataformas de fibra de vidro, aqui nós temos plataformas de plástico modulares, tem de todos os tipos. A escolha vai depender do tipo de público, como eu disse, do tipo de público que você está atendendo, quantas crianças, né, você está atendendo, se você vai atender só crianças ou vai atender, como eu falei, públicos alternativos, você vai ter que fazer a escolha adequada e cada uma tem o seu preço, enfim. Agora, uma coisa importante com relação às plataformas, como elas são peças muito grandes, elas não podem ficar em qualquer lugar. Então elas normalmente ficam encostadas, ficam assim no ambiente da piscina, mas elas não ficam na borda, elas ficam meio que longe assim. Então para colocar, tem o trabalho de alguém pegar, transportar, não pode vir ralando com ela na pedra mineira da piscina assim, né? Não pode fazer isso. Então tem que transportar adequadamente, colocar na água adequadamente. Normalmente elas são feitas de estruturas tubulares e esses tubos encharcam de água para ele poder afundar. A plataforma tem que afundar para ela pousar no chão da piscina, ela não pode ficar flutuando, né? Ela tem que ser feita de tal forma que ela afunde e fique assentada sobre o chão da piscina, né? E ela tem 40 centímetros, 50 centímetros de altura, e aí a altura de água fica menor e você consegue dar aula para as crianças. Então esse transporte você tem que levar em conta, isso faz parte da logística de aula. Então enquanto a molecadinha está chegando, fazendo aquecimento, alguma coisa assim, alguém tem que pôr e tirar. Se vai ser professor, se vai ser o piscineiro que está ali sempre dando uma ajuda, isso eu não sei, mas você tem que levar em conta esse tipo de coisa. Agora, mais do que colocar, você tem que prestar atenção em como é que tira da água. Porque, como eu disse, a maior parte das plataformas, para ela se posicionar no fundo da piscina, ela conta com o encharcamento dessa estrutura tubular que ela tem. E na hora que você vai tirar ela da água, ela está pesada, aqueles tubos estão cheios de água. Então, o que normalmente a gente tem que fazer, o que nós fazemos, você põe ela de pé na piscina, apoia ela na borda da piscina e vai tirando ela bem devagarinho. E ela tem, inclusive, algumas têm furos próprios para sair a água. E você vai tirando devagar. Nós temos casos de professores desleixados, professores apressados, nervosos, ou então que quer mostrar que tem força, não sei o quê, tira aquilo com muita rapidez, com muita força, quebra.
é um problema, é um problema. E seja qual for a plataforma que você tenha, elas são normalmente peças caras. É um investimento que a academia faz. A academia faz um investimento, muitas vezes ela não liga de fazer esse investimento, mas não pode ficar quebrando, né? Mesmo essas feitas artesanalmente, de tubos de PVC marrom, nossa, lá nós tínhamos uns tubos marrons assim, grandões, parrudos, quebram. E essas peças são caríssimas, essas conexões de tubos são caríssimas, cotovelos, T's, luvas. A própria barra de cano era um cano, sei lá, de 3 polegadas, assim, um cano parrudão, quebra, ele não aguenta, a água é muito pesada. Então essa logística de colocar na água e tirar a água tem que se incorporar na rotina da aula, no treinamento dos professores, e isso costuma dar briga, viu? Porque o professor quebra aquilo, a academia vai querer descontar do cara. Isso é manuseio de equipamento, a empresa pode fazer isso. A empresa pode. Se a empresa deixou claro isso, soltou um manual, fez uma reunião, passou uma circular, deixou claro quais são as coisas e a coisa começa a quebrar, normalmente as academias na primeira quebra, na segunda quebra, principalmente se for muito extemporânea, elas não pegam pesado nisso e a empresa manda arrumar e pronto. Agora, se fica recidivante, a coisa fica acontecendo reiteradas vezes, a empresa começa a cobrar, porque percebe que é desleixo. E infelizmente, meus colegas da natação, alguns dos meus colegas, não vou dizer muitos, mas alguns dos meus colegas são mesmo desleixados com relação ao equipamento. Equipamento de som para aula de hidro, plataformas, são desleixados com relação a algumas coisas. Até pranchinha, coloca a pranchinha na horizontal, ela encharca e mofa, ao invés de colocar na vertical para que escorra a água, aquela coisa toda. Essa coisa exige esse cuidado, a natação exige esse carinho do professor com relação ao equipamento. Ah, professor, eu tenho que zelar pelo equipamento da academia? Não é pelo equipamento da academia, é pelo equipamento que você usa nas suas aulas. Ele é da academia, mas você é o beneficiário deles. É você que usa. Então você tem que zelar, sim, tem sim. Então, essas coisas têm que ficar bem incorporadas. Quando a empresa não utiliza isso e passa a utilizar, isso é uma prática nova, tem que ficar bem de olho nisso, tá? Mas eu posso dizer que a maioria das empresas utiliza isso. Quando a parte rasa tem a partir de 1 metro para mais, 1 metro, 1,5 m, 1,10 m, a parte mais rasinha tem 1 metro, muitas vezes o uso da plataforma é necessário, muitas vezes. Só se a parte mais rasa da piscina for muito mais rasinha que isso, for 80, 70 centímetros. Mas aí não faz muito sentido, porque só as crianças pequenininhas vão usar. E como eu disse, é uma profundidade de transição, porque o bebê trabalha na superfície, flutuando, com boinha de braço ou com os acompanhantes. Depois, a primeira etapa já é a criança na plataforma, mas quando ela já atinge 8 anos, às vezes até antes, 7 anos e pouquinho, ela já põe o pé no chão, pronto, aí não precisa mais. Ela já põe o pé no chão na parte rasa, aí não precisa mais. Aí daí para frente, à medida que ela vai avançando nas habilidades básicas, habilidades específicas, habilidades técnicas, ele não precisa mais disso, Chega uma hora que não precisa nem mais de chão, ele faz aula no fundo. Então a plataforma tem um uso muito assim específico, necessário, mas muito específico, né? Então a gente tem que ficar atento nisso, nós profissionais, mas é uma prática muito comum, raras são as academias que não trabalham com isso, raras. Sempre as academias costumam ter 1, 2 plataformas, porque tem aqueles horários mais fracos que acabam colocando. E ela é muito usada para convênios que costumam vir com aqueles grupos relativamente homogêneos, de crianças ainda na fase da pré-escola, assim, aquele grupinho homogêneo, 4, 5, 6 criancinhas assim, e você dá aula na plataforma. Eu dei muita aula com plataforma e eram aulas de convênio. Então, aulas de convênio, que é outro nicho que as academias gostam de explorar, né?
Então é isso, é isso. Essa foi a primeira abordagem que eu posso chamar de aspectos gerais. Vou fazer depois um próximo vídeo ainda falando do uso delas, algumas coisas interessantes referente mais ao uso mesmo. Tá bom? Por hoje era isso, gente. Se você gostou, deixa um like legal aqui, se inscreva, ativa o sininho, essas 3 coisas são importantes. E divulgue o nosso canal, mande para os seus amigos, coloque nas suas redes sociais, comentem com seus amigos. Se você trabalha em academia, que trabalha com natação, mesmo que você não trabalhe com natação, mas os professores lá, eu acho que você vai estar ajudando, porque eu e o pessoal que escreve para cá, que manda ideias, que manda sugestões, não apenas eu, mas as pessoas que também estão sempre aqui, a gente troca umas ideias bem legais aqui e eu acho que pode contribuir muito para a qualidade das aulas. Tchau!